Fala aí, investidores, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou te mostrar uma das formas de fazer o seu dinheiro trabalhar para você. Você sabia que tem como ganhar dinheiro se você emprestar o seu dinheiro para o banco? Então, no vídeo de hoje eu vou te mostrar como funciona o CDB e como ele faz o seu dinheiro render mais. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo, vem comigo. E a primeira pergunta que pode surgir na sua mente sobre CDB é a seguinte: o que é CDB? Mas que raio que é CDB? Bem, pessoal, CDB é um investimento, tá bom? E significa Certificado de Depósito Bancário. E no CDB é o seguinte: você pega o seu dinheiro, você empresta o seu dinheiro para o banco, depois o banco ele vai te devolver esse dinheiro, só que com juros. E é aí que você ganha. Por exemplo, você empresta R$1.000 para o banco, e daqui a um ano, mais ou menos, ele te devolve esse dinheiro, só que com um rendimento de R$100. Ou seja, você fica com seu R$1.000 que você investiu, mais esse rendimento de R$100. E assim, esse investimento, ele é muito interessante. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas, elas vão lá no banco e elas pedem empréstimo para financiar a casa, para financiar um carro e tal. Então, geralmente, o que acontece é das pessoas pedindo dinheiro para o banco e depois o banco, que não é bobo, que não é nada, ele vai lá e fala: ó, olha só, eu posso emprestar para você R$300 mil para você financiar aí a sua casa e tal, para você comprar a sua casa. Mas, em contrapartida, eu vou querer de você, ó, dinheiro, rendimento, juros. E daí é aquela história que todo mundo conta, que você vai financiar uma casa de 300 mil, por exemplo, mas no final desse financiamento, você paga mais 2 casas. E esse valor que você paga a mais é o banco que vai estar lucrando em cima de você. Só que no caso do CDB, a situação inverte. Olha só que legal. Não é você que pega dinheiro emprestado com o banco, mas é o banco que pega emprestado dinheiro com você. E aí a gente vai para a segunda pergunta. Tá, mas por que o banco vai querer o meu dinheiro emprestado? Bem, o banco ele vai pegar o seu dinheiro emprestado para emprestar para as pessoas que estão o quê? Lascadas, sem grana nenhuma. Ele vai pegar esse teu dinheiro emprestado para emprestar para as pessoas que pedem empréstimo para ele. Então, vamos supor que você investiu R$5.000 em CDB durante um ano. E no final desse um ano, você vai receber um rendimento de R$500. Aí você pode pensar: tá bom, Jaime, mas você falou que você emprestou R$5.000 aí para o banco, você lucrou aí R$500, teve um rendimento de R$500, mas e o banco? O banco ele não vai lucrar, não? Aí eu respondo para você: não, o banco lucra. É claro que ele lucra, ele sempre lucra. Não tem esses R$5.000 que você emprestou para ele? Tem, beleza. Ele vai pegar esses R$5.000, ele vai emprestar para uma pessoa assim totalmente lascada, que não tem dinheiro, que pegou esses R$5.000 emprestado com o banco, e no final de algum prazo determinado por ele, ele vai cobrar uns R$2.000. Então o banco ele vai lucrar muito mais que você. E daí, ele, desses R$2.000 que ele lucrou, ele vai pegar R$500 e vai dar para você. E daí você vai ficar com rendimento de R$500 e o banco vai ficar com rendimento de R$1.500. Outra pergunta comum: qual é a diferença de Tesouro Direto para CDB? Falando em Tesouro Direto, nós temos aqui um vídeo aqui no Planeta Numérico falando somente sobre Tesouro Direto. Eu vou deixar aqui no card para você. Mas basicamente a diferença é o seguinte: no Tesouro Direto, você vai emprestar o seu dinheiro para o governo e o governo vai devolver esse dinheiro com juros. E no caso do CDB, que é Certificado de Depósito Bancário, você vai emprestar o seu dinheiro para o banco, para uma instituição financeira, e ela vai te devolver esse dinheiro com juros. Então a diferença é essa. Aí tem outra pergunta que você pode fazer para mim: Jaime, tem algum valor mínimo para mim investir aí no CDB? Ou eu posso investir a partir de R$1 ou a partir de 50 centavos? Aí eu respondo para você: sim, tem um valor mínimo, tá? Você não pode investir qualquer valor ali em um CDB, não. E isso vai depender
de corretora para corretora, de instituição financeira para instituição financeira. E daí você tem que ver ali com a sua corretora, por exemplo, ali com o CDB que você quer investir, qual que é o valor mínimo para você investir. Mas assim, a boa notícia é que a partir de R$100, mais ou menos, você já pode investir em algum CDB. Não é um valor muito grande que você tem que investir não, tá bom? Tem CDBs aí de R$100 que você pode investir. Bem, e daí você pode me perguntar também, CDB é seguro? Investir em CDB é seguro? Bem, e aí eu vou te responder, CDB é um dos investimentos mais seguros aqui do Brasil. Sabe por quê? Ó, vou te dar 2 motivos. O primeiro é que CDB é renda fixa. Então, desde o início você já sabe quanto que você vai ganhar ali de rendimento. E o segundo motivo para você ficar tranquilo, sabendo que ele é seguro, é porque ele tem o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Mas o que seria isso? Então, esse fundo, ele te protege no valor de R$250 mil por instituição financeira. Então, vamos supor lá que você investiu até 250 mil em algum banco. E daí esse banco ele vai lá e quebra. É muito difícil isso acontecer, mas pode acontecer. Aí vamos supor que ele vai lá e quebra. Então, é garantido por esse fundo que você pegue de volta esse valor que você investiu, esse 250 mil. E aí eu vou te dar uma dica. Para você sempre ter esse fundo garantidor de crédito, ó, vamos supor que você tem aqui 500 mil reais. Então a minha dica para você é invista 250 mil em um banco e 250 mil em outro, para você ter sempre a garantia do FGC. Agora vamos para uma outra pergunta bem comum sobre CDB, que é quanto rende o CDB? Bem, aí depende do tipo de CDB que você escolher. Nós temos o CDB pré-fixado, nós temos o CDB pós-fixado e nós temos o CDB híbrido. Mas antes de eu explicar para você como funciona esses tipos de rentabilidade, eu tenho que explicar para você o que é CDI. Até porque, quando a gente fala de CDB, você pode escutar muito por aí, CDI daqui, CDI de lá, porque esse CDB é 100% do CDI e às vezes você nem entende o que é CDI. Então eu vou explicar para você. CDI é Certificado de Depósito Interbancário. Mas o que significa isso? Olha só, é o seguinte, simplificando as coisas para você, todos os bancos eles são obrigados a fechar o caixa ali no final do dia positivo. Então não pode chegar um banco e falar assim, tá negativo, mas eu vou fechar aqui o caixa, eu vou fechar aqui o banco, tudo, vou embora para casa e blá blá blá. Não, não é assim, tem que fechar no positivo. Aí o que acontece? Esse banco que fechou ali o dia no negativo, ele tem que pedir emprestado, né, dinheiro para um banco que fechou o caixa no positivo, para um banco que tenha dinheiro. E daí, o banco que tem dinheiro, ele vai chegar para esse banco ali que está negativo e vai falar assim, ó, eu até empresto o dinheiro para você. Vamos supor que esse banco tem que emprestar ali 100 mil reais. Aí o banco fala, não, eu vou emprestar esses 100 mil reais para você, mas você vai ter que me devolver esse dinheiro com juros. E daí, a taxa, a porcentagem de juros, vai ser os juros que está na cabeça do gerente, daquele gerente do banco que está em positivo? Não. Essa taxa de juros vai estar atrelada ao CDI. Ela vai estar pré-fixada pelo CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário. E hoje o CDI está em 13,65% ao ano. Então, é por isso que quando você ouve lá, que determinado CDB está 100% do CDI, significa que o CDB está em 13,65% ao ano. E quando você ouve dizer aí que tem um CDB que paga 120% do CDI, isso significa que esse CDB tem uma rentabilidade maior que o CDI, ou seja, maior que 13,65% ao ano. Se você quer saber quanto que está o CDI hoje, é bem simples. É só você ir lá no Google e digitar quanto está o CDI hoje,
que aí o Google vai trazer uma resposta para você. Como eu disse, hoje o CDI está 13,65% ao ano. Bem, agora a gente vai falar dos tipos de CDB que existem. No caso é o seguinte, existe ali o pré-fixado, existe o pós-fixado e existe o híbrido. É basicamente a mesma coisa ali do Tesouro Direto. Inclusive, como eu disse, já tem vídeo aqui no canal, é só você acessar aqui no card que eu vou deixar aqui em cima. No CDB pré-fixado, você já sabe quanto que você vai ganhar no final do ano. Você já sabe ali quanto que vai ser a sua rentabilidade, porque eles já deixam uma taxa fixa. Vamos supor que a taxa pré-fixada seja de 12% ao ano. E daí você investiu R$1.000. Vamos supor que você investiu R$1.000 uma vez só, tá bom? E no final desse ano, você vai ter uma rentabilidade de R$120. Então, o dinheiro que você investiu, mas a sua rentabilidade vai dar R$1.120 no final. E isso é ótimo, porque já te dá uma previsibilidade maior, sem depender de algum indexador, que seja a inflação ou a Selic. Então, não importa se os preços estiverem lá na altura, ou se a Selic estiver alta ou baixa, não importa. O seu rendimento vai ser sempre 12% ao ano. No CDB pós-fixado, o rendimento do CDB vai estar atrelado ao indexador. E qual indexador seria esse? Seria o CDI, que a gente já explicou para você o que é o CDI. Então, vai ter CDB que paga 100% do CDI, que no caso de hoje, o CDI vai estar 13,65% ao ano. E tem CDBs que pagam 120% do CDI, que aí no caso você vai ter que fazer 120% vezes 13,65% e vai dar um rendimento aproximado de 16,38% ao ano. Ou seja, ele é 120% do CDI, isso significa que vai ter um rendimento de 16,38% ao ano, vai ter um rendimento acima do CDI, e isso é muito bom. E por fim, pessoal, nós vamos ter o CDB híbrido. Para explicar para você de um jeito bem simples o que seria isso, eu quero que você lembre a vez que você foi lá no açaí, que você tomou o seu açaí, aí você colocou o açaí no seu copo, e daí esse açaí, ele foi uma parte fixa. Esse açaí não muda, é sempre açaí. Mas aí tem várias opções de cobertura para você colocar em cima desse açaí. Você pode colocar uma cobertura de morango, de chocolate, de menta. A cobertura, ela vai variando. Então é o seguinte, esse açaí que não muda, que ele é sempre fixo, é a taxa fixa desse seu CDB híbrido. É uma taxa que não muda. Por exemplo, 7%, vamos supor. E a cobertura é o quê? É uma parte que varia, que muda. Então essa parte que varia, nós podemos dizer que ela é a inflação, que é o indexador da inflação. Então tem CDBs que eles pegam o IPCA, né, que é o indicador da inflação, que é aquela cobertura que muda, que varia, mais uma taxa fixa de o quê? De uns 6%, 7%. E isso é muito bom ao decorrer do tempo, por quê? Porque esse tipo de CDB vai proteger o seu dinheiro da inflação. Então, CDB híbrido é isso. A rentabilidade dele é composta de uma taxa fixa, de 6% ou 7%, por exemplo, mais uma taxa que varia, que é o IPCA, que é a inflação, que pode subir ou que pode descer. Então, de novo, para você proteger o seu dinheiro da inflação, CDB de rentabilidade híbrida é a melhor opção. Tá, mas quais desses CDBs que rende mais? Eu quero ganhar dinheiro, eu quero lucro e tal. Tá, beleza. Mas é o seguinte, você tem que sempre olhar o tempo que você vai deixar o seu dinheiro investido, porque o tempo é um fator muito importante, porque é a partir dele que vai incidir os juros compostos. Então, quanto mais tempo você deixa o seu investimento lá no CDB, mais rendimentos você vai ter. É isso no CDB e em qualquer investimento. Quanto mais você deixa o seu dinheiro lá, mais ele vai rendendo. Tá, mas tirando o fator tempo,
Qual pode render mais? Aí eu respondo para você que depende. Sabe por quê? Vamos supor aqui, vamos montar um cenário de que a inflação esteja lá nas alturas, os preços de tudo, esteja muito alto, da gasolina, da comida, da roupa, disso e daquilo. Então, nesse cenário econômico, o melhor investimento que você poderia ter seria o CDB híbrido, porque ele está atrelado ao IPCA, ele está atrelado à inflação. E quanto mais alta a inflação for, melhor para quem estiver investido em CDB híbrido. Agora vamos colocar aqui outro cenário. Vamos supor que a CDI esteja lá nas alturas, Então, nesse cenário que o CDI está lá nas alturas, quem investe em CDB pós-fixado está ali, sorrindo, de orelha a orelha. Porque CDB pós-fixado está atrelado ao CDI, como eu já expliquei aqui. Mas vamos supor que você é aquela pessoa mais conservadora, que você quer uma coisa mais previsível, uma taxa ali, pré-fixada. Então, se você quer uma taxa pré-fixada que não vai mudar independente ali da inflação, da Selic, da CDI ou qualquer outro indexador, então você pode escolher o CDB pré-fixado, porque independente da inflação, da Selic, da CDI, sempre vai ser aquele valor pré-fixado. Então, qual CDB rende mais? Não sei, depende do cenário econômico do momento. Outra pergunta. Jaime, eu quero investir no CDB, mas eu quero saber se eu vou pagar alguma taxa, se eu vou pagar algum imposto. E aí, como funciona isso? Aí eu respondo para você, sim, infelizmente, você vai ter que pagar alguma taxa e algum imposto, sim. E eu vou explicar para você quais são essas taxas. Bem, a primeira taxa que você tem que pagar é o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Mas fica tranquilo que é uma taxa pequena, que é cobrada sobre os seus rendimentos se você deixar o seu dinheiro investido por menos de 30 dias. Mas eu sei que você não vai fazer isso, né? Porque é muita sacanagem você querer investir dinheiro em um CDB e colocar o seu dinheiro lá e querer sacar, sei lá, depois de 10 dias, depois de 20 dias. Porque, como eu falei para você, a lógica de investimento é você deixa o seu dinheiro investido lá e deixa a ação dos juros compostos incidir sobre o seu dinheiro. Então, nada de sacar o seu dinheiro antes de 30 dias. Se você sacar antes de 30 dias, você vai ter a ocorrência desse IOF sobre os seus rendimentos aí. E a outra taxa que você tem que pagar é em relação ao imposto de renda. Mas como que funciona isso? Bem, o imposto de renda é uma taxa que você tem que pagar para a Receita Federal sobre os rendimentos ali do seu investimento. E assim, quanto mais tempo você deixar o seu dinheiro investido no CDB, menos de imposto de renda você vai pagar. E é o seguinte, se você deixar o seu dinheiro investido por até 6 meses, você vai pagar uma taxa de 22,5% de imposto sobre os seus rendimentos. Se você deixar o seu dinheiro investido de 6 meses até 1 ano, você vai pagar 20% de imposto. Se você deixar o seu dinheiro investido de 1 ano a 2 anos, você vai pagar 17,5% de imposto. Se você deixar o seu dinheiro investido por mais de 2 anos, você vai pagar somente 15% de imposto sobre os seus rendimentos. Então, o que a gente sempre indica é que você deixe o seu dinheiro investido por mais de 2 anos, porque aí você vai pagar um imposto de renda, uma taxa de imposto de renda menor. E você pode ficar tranquilo que você não precisa declarar o imposto de renda sobre esse rendimento não, tá bom? O imposto de renda já é descontado automaticamente de você. Outra pergunta. Eu posso sacar o meu dinheiro a hora que eu quiser? E aí a minha resposta para você é depende. Depende do tipo de CDB que você investir. O próprio CDB que você investir já vai estar dizendo se tem liquidez diária ou não. O que seria liquidez diária? Liquidez diária seria o fato de você poder sacar o seu dinheiro a hora que você quiser. Existem CDBs que têm essa possibilidade, mas tem CDBs que não, pessoal. Tem CDBs que você só pode sacar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, e daí você tem que ficar de olho nisso. Outra pergunta, CDB é um bom investimento para reserva de emergência? Sim,
sim, é um bom investimento, só que com um asterístico aqui. É um bom investimento se você escolher um CDB com liquidez diária. Se você escolher um CDB em que você pode sacar o seu dinheiro a qualquer momento. Aí sim seria uma boa opção. Você tem um CDB de liquidez diária e a outra opção de reserva emergencial seria no Tesouro Selic, que também tem liquidez diária. Só que essa liquidez diária é o seguinte: você solicita o saque desse seu dinheiro e daí no outro dia o banco, né, a corretora, ela coloca esse dinheiro na sua conta. Só que eu, particularmente, eu faço a minha reserva de emergência nas caixinhas do Nubank. Por quê? Porque quando eu solicito o resgate nessas caixinhas, o dinheiro ele chega na minha conta na mesma hora. Então eu acho uma coisa mais simples e eu faço isso. Mas eu não estou recomendando nada para você não. Você que vai avaliar e ver qual é a melhor opção para você. Outra pergunta que você pode fazer para mim: Jaime, eu posso investir várias vezes? E eu respondo para você: sim, você pode investir várias vezes. Mas assim, uma coisa que eu tinha muita dúvida também era o seguinte, que eu pensava assim: eu vou lá comprar um CDB, né? Eu compro um CDB de liquidez diária, por exemplo, e tal, de um banco. Vamos supor que eu compre do Banco Inter, aí tá me rendendo lá 120% do CDI. Aí beleza, aí eu compro, né, esse investimento, e daí vamos supor que no outro mês eu quero comprar também. Aí eu pensava que era assim, eu abria esse título aí que eu comprei, esse investimento, e dentro desse investimento, vamos supor que eu tinha investido R$1.000. Aí eu vou lá e adiciono mais R$1.000. Aí esse investimento fica de R$2.000. Aí no outro mês eu adiciono R$1.000 nesse investimento. Aí esse investimento, esse CDB do Inter, fica assim R$3.000 em uma coisa só. Só que não é assim. Então o que acontece? Vamos supor que eu vou lá e invisto R$1.000 no Banco Inter, que está ali 120% do CDI. Beleza. No outro mês, pode ser que o Banco Inter ele diminua essa rentabilidade. Pode ser que ele tenha a rentabilidade de 110%. Mas mesmo se tivesse 120% e eu investisse mais R$1.000, isso geraria um novo título. Então, você pode investir várias vezes em CDB, sim. Só que a cada investimento que você fizer, vai gerar um título diferente. Vai gerando um CDB diferente. Daí no primeiro mês você investe R$1.000 em um CDB, beleza, vai ficar lá R$1.000 em um CDB determinado. E daí no outro mês, mesmo se você investir no mesmo CDB, vai gerar um outro título, um outro CDB. E aí você vai ter 2 CDBs lá na sua conta da corretora. Aí se você investir no terceiro mês, vai gerar também um outro CDB e assim por diante. Não fica uma coisa só, não fica uma coisa aglutinada. Cada CDB vai ser um CDB acumulando na sua conta da corretora. E aí a outra pergunta é a seguinte: como eu vou investir em CDBs? Será que é através desses bancos tradicionais aí? Porque esses bancos tradicionais, eles muitas das vezes indicam a poupança, cara. Eles falam que a poupança é o melhor investimento para você. Mas assim, eu indico para você que você abra uma conta em alguma corretora de confiança. Porque nessas corretoras, elas têm taxas melhores, muito, muito melhores, e elas têm mais opções de investimento. E daí, depois que você abriu ali uma conta na sua corretora, a outra coisa que você tem que ficar bem atento antes de comprar ali um CDB é sobre a rentabilidade desse CDB que você vai comprar. Se é pré-fixado, se é pós-fixado, se é híbrido, você tem que estudar direitinho antes de comprar esse CDB. E outra coisa, você tem que ficar atento ao prazo de validade, ao prazo de saque que aquele CDB vai proporcionar para você. Porque, como eu disse, tem CDBs que você só pode sacar o dinheiro 3 anos depois que você investiu o seu dinheiro lá, ou 5 anos depois. Então, vamos supor que você investiu o seu dinheiro lá e depois de 5 meses, 7 meses, você precisou desse dinheiro. Aí é complicado, porque você pode até sacar esse dinheiro, entendeu? Só que você pode perder dinheiro com isso.
Porque o banco ele vai te dar o seu dinheiro investido com a rentabilidade que ele prometeu se você ficar com esse dinheiro investido até a data da validade, entendeu? E daí, se você quer investir em um CDB, sabendo que você pode precisar do dinheiro hoje, amanhã ou mais tarde, o que eu indico para você é investir num CDB com liquidez diária. Investir num CDB que você pode sacar a qualquer momento. Outra dica, compare a rentabilidade desses CDBs. Estude o que está acontecendo aí no mercado financeiro. Estude se o CDI está alto, estude se a inflação está alta, estude se vale a pena ficar ali no pré-fixado, que é um valor que você já sabe quanto que vai ganhar. Então estude todas as possibilidades antes de você comprar o seu CDB, para você não se arrepender. E outra coisa, diversifique sempre. Essa é uma dica que eu dou para você em qualquer investimento que você fizer. Diversifique. Sabe por quê? Vamos supor que você coloque todo o seu dinheiro em um banco, em um CDB. Vamos supor ali que você tenha R$1 milhão. Ó, quem não quer, né, ter R$1 milhão de reais? Aí você investe em um banco X. Só que aí esse banco ele quebra. E o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, ele garante só 250 mil por instituição financeira. Então, os seus 750 mil você vai perder. Você só vai receber 250 mil se esse banco falir. Mas aí vamos imaginar outro cenário. Você tem R$1 milhão e investe 250 mil no banco A, 250 mil no banco B, 250 mil no banco C e 250 mil no banco D. Vamos supor que o banco A, B, C e D, esses bancos, eles quebrem. E daí você vai ter o seu R$1 milhão de volta, porque você fragmentou o seu dinheiro, você diversificou o seu dinheiro. Então, a minha dica para você é essa: diversifique os seus CDBs. E a minha dica geral é diversifique os seus investimentos. Tenha uma grana ali na renda fixa, na renda variável, né, em ações, em fundos imobiliários, em criptomoedas. E essa é a forma mais inteligente de fazer o seu dinheiro render, de fazer o seu dinheiro trabalhar para você. Mas e aí? Você já investiu em CDB? Você investe em CDB? Você está pensando em investir? Bem, se ficou alguma dúvida aqui sobre alguma coisa que eu falei no vídeo, você pode colocar a sua dúvida aqui nos comentários, que eu vou responder você o mais rápido possível. Bem, eu espero que você tenha gostado do nosso bate-papo sobre CDBs, e é uma coisa muito interessante para fazer o seu dinheiro trabalhar para você. Então, enquanto você estiver dormindo, o seu dinheiro vai estar rendendo e rendendo e rendendo. Bem, se você gostou do vídeo de hoje, já deixa aquele like maroto aí para espalhar mais informações sobre investimento para o mundo, para as pessoas. Eu agradeço por você ter ficado até o final do vídeo e te espero no próximo. Tchau, tchau! Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Não saia daí, temos outros vídeos super interessantes para você.